Vamos para o estudo da nossa quarta classe gramatical. Aprendemos substantivo, que é a classe dá nome, adjetivo que caracteriza, especifica, informa sobre o substantivo. Vimos o artigo, que no geral ele vai definir ou indefinir o substantivo, e agora nós vamos para o numeral. Primeiro, o conceito de numeral. Numeral é a classe de palavras que indica ou quantidade, ou ordem, ou multiplicação, ou fração, divisão dos seres. Por exemplo, havia 20 crianças ali. Esse 20 quantifica o número de crianças. Esses numerais que indicam quantidade são os numerais cardinais. Nós temos também aquele que indica ordem, que é posição. Como se a gente indicasse, numa sequência, qual que é a posição de determinado ser. Posso dizer, por exemplo, que dentre 20 candidatos, ela ficou em 5º lugar. 5º é a posição dela, dentro de uma fila, dentro de um concurso, por exemplo. Esses numerais que indicam ordem são chamados de ordinais. Os multiplicativos e os fracionários, multiplicativos indicam multiplicação, dobro, triplo e assim por diante, e fracionário indica divisão. Não é meu objetivo aqui ficar decorando os numerais multiplicativos ou os fracionários, porque isso não é a realidade do concurso de hoje. Nós temos um material de consulta que vocês têm acesso, e nesse material nós temos esses nomes aí, caso vocês desejem consultar. O que eu preciso que vocês saibam para a prova seria essa noção de quantidade, cardinal, 1, 10, 20 mil, ordinal, posição, ordem, multiplicativo e fracionário, multiplicação e divisão. Os números fracionários serão muito importantes para a gente lá na concordância verbal, quando a gente for fazer a concordância do verbo com esse sujeito aí, se for um número fracionário. Flexão. A flexão do numeral é um pouco especial, porque ela vai depender aí do tipo de numeral. Nós temos os cardinais que vão flexionar o 1 e o 2. Nós temos aí, por exemplo, flexão de gênero, 2 garotos e 2 garotas. 1 garoto, 1 garota. A partir daí, nós vamos ter a flexão só das centenas a partir de 200. 200 alunos, 200 alunas, 300 alunos, 300 alunas e assim por diante. Vale lembrar daquele enunciado que a gente faz quando vai comprar presunto e a gente diz, eu quero 200 gramas de presunto. Isso dentro da norma padrão é considerado desvio da norma tradicional. Por quê? Porque grama é uma unidade de medida. E a unidade de medida não é a grama, é o grama, o quilograma. Dessa forma, a gente não deve pedir 200 dentro da norma padrão. A gente não deve pedir 200 gramas. Fica parecendo que a gente come capim. A gente deveria, dentro do padrão, dizer 200 gramas de presunto. Assim como 300 quilos de carne. Eu gostaria de reforçar aqui que é claro que numa situação informal o importante é comunicar. E quando você chega à padaria e pede 200 gramas de presunto, o cara entende, corta o presunto e você leva para casa. Estou enfatizando que para a norma padrão a unidade de medida é o quilograma, o grama e, portanto, 200 gramas de presunto. Os numerais ordinais flexionam em gênero e número. Primeiro colocado, primeiros colocados. E assim por diante. Os multiplicativos, eles são invariáveis. E os fracionários, nós temos aí 2 regras gerais para fazer a flexão. Concorda com o numerador da fração? 1/5, 2/5? Ou concorda com a palavra parte? Por exemplo, a gente pode falar que ele foi dividido em 2 partes. A 4ª parte, e assim por diante. A 4ª parte, nós temos a flexão aí de feminino por causa dessa palavra. Vamos agora para a função dos numerais. A função, eu vou usar uma nomenclatura aqui, que não é uma nomenclatura comum para todos vocês, que é a nomenclatura numeral substantivo e numeral adjetivo. Essa nomenclatura também nós vamos aproveitar em pronome. Dentro do estudo moderno, o numeral ele pode exercer 2 funções. Ou ele exerce a mesma função de um substantivo, quando ele o substitui, nós já sabemos que a função do substantivo é ser núcleo. Ou ele exerce a função do adjetivo, quando ele acompanha o substantivo. Ou seja, ou o numeral vai ser numeral substantivo, significa que ele está fazendo o papel de um substantivo, ou ele vai ser um numeral adjetivo, significa que ele está fazendo o papel de um adjetivo. Vamos ver como é que isso funciona dentro da frase. Levei 5 crianças ao parque. Nós combinamos que a primeira coisa que a gente acha numa frase é o verbo.
e o verbo está aí. Essa é a primeira frase que a gente estuda, que tem um sujeito oculto. Estão lembrados? Sujeito oculto, que caiu em desuso a nomenclatura, mas já voltou dentro da NGB, dentro da nomenclatura gramatical brasileira, da norma gramatical brasileira. Sujeito desinencial, lembram disso? Nessa frase, levei 5 crianças ao parque, nós temos o verbo levei. Se eu fosse dividir essa frase em 2 grupos, a parte verbal da parte não verbal, nós chegaremos à conclusão que essa frase apresenta apenas a parte verbal, apenas o predicado. Não sei se dá para já acessar, mas a parte não verbal é o sujeito. E o sujeito de levei é o pronome eu. O sujeito que inflexiona o levei é o pronome de primeira pessoa do singular, que não está escrito na frase. Se não sabem, se não deu para acessar isso agora, nós vamos pensar no seguinte: achei o verbo. Depois que eu acho o verbo, eu faço a divisão, eu faço o corte. Acontece que eu só tenho do verbo para lá, eu só tenho a parte verbal. Fechou. Lembra que depois que a gente tira o núcleo, a gente liga o resto a ele. Vou dizer para vocês que 5 crianças está ligado ao levei, assim como ao parque está ligado ao levei. Queridos, nessa hora eu preciso de vocês apenas de bom senso. Eu poderia pegar todas as palavras da frase 5 crianças ao parque, fazer um grupo e ligar ao levei. Pensando nisso, nós teríamos um grupo único, 5 crianças ao parque. E dentro desse núcleo a gente teria 2 substantivos, crianças e parque. Dentre esses 2 substantivos, o núcleo seria crianças, porque a gente já combinou que o núcleo, a palavra mais importante é aquele elemento despreposicionado. Estão lembrados disso? Responde para mim. Ao parque, caracteriza, qualifica, especifica crianças ou está ligado ao levei, indicando o lugar onde eu realizei a ação? Está ligado ao levei. Essa seta, esses grupos que eu fiz, eles não são nada mais, nada menos do que uma análise pautada pela semântica da frase. Também pela semântica da frase. 5 crianças está ligado ao levei, nós vamos aprender porque completa o sentido do verbo levar. Levei quem? Ao parque está ligado ao levei porque indica onde eu levei as crianças. Dessa forma, eu tenho 2 setas aí ligadas a esse verbo levar. Não sei se já se esqueceram, lembra que aquele elemento especificado, modificado, completado, é chamado de determinado. O verbo levar, ele é determinado por 5 crianças e por ao parque. Mas não é isso que eu quero mexer agora. Eu queria saber de vocês uma coisa. Dentro do grupo 5 crianças, quem que é a palavra mais importante? Crianças. Não é assim? Afinal de contas, crianças é substantivo, e substantivo é sempre núcleo da expressão em que se encontra. Aí algum aluno deve pensar: professora, mas o verbo não é o núcleo? Crianças é o núcleo? Quem que é o núcleo? Ora, na expressão toda, levei 5 crianças ao parque, levei ao verbo. É um verbo de ação, portanto ele é núcleo. Nessa expressão menor, 5 crianças, porque 5 está ligado a crianças, tanto é verdade que crianças está no plural. Quem que é a palavra mais importante entre 5 e crianças? Crianças. Porque dentro de um grupo, o substantivo é sempre aquela palavra mais importante. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Vou dizer para vocês que na expressão ao parque, parque também é substantivo e, portanto, também é a palavra mais importante. Dessa forma, o O está ligado ao parque, porque depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Vou dizer que crianças é substantivo e é a palavra mais importante. E vou dizer mais, 5 indica quantidade, número. Posso dizer que é um numeral. Coloquei aqui numeral adjetivo, por quê? Esse 5, ele substitui, ele está no lugar do substantivo ou ele acompanha o substantivo? Ele acompanha. Façam uma retrospectiva. Estão lembrados que é a função do que é função do adjetivo acompanhar o substantivo? Que é função do adjetivo especificar o substantivo? Pois é, esse 5, ele está aí acompanhando, especificando, determinando o substantivo. Ele exerce a mesma função de um adjetivo, que é de estar junto do nome. Português é tudo costuradinho. E se vocês quiserem, podem voltar à aula de adjetivo e vejam que eu afirmei que o adjetivo, uma das funções do adjetivo, é de estar junto do nome.
que ele especifica. Está junto do nome, portanto, adjunto adnominal. O que pode ser cobrado na sua prova? 5 é um numeral? Indica a quantidade. Qual que é o papel desse numeral nessa frase? Nessa frase, esse numeral acompanha um substantivo, especifica um substantivo, exerce a mesma função de um adjetivo. Portanto, ele é um numeral adjetivo. Cuidado, a classificação é numeral. Numeral adjetivo já começa a colocar um pé na função, na relação, que é, na verdade, sintaxe. Até então, precisamos de saber, indicou quantidade? Numeral. Está junto do nome, exerce a mesma função de um adjetivo? Numeral adjetivo.